vou começar o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, e eu vou querer falar para vocês sobre a Bíblia. Uma fala um pouco mais superficial do que eu gostaria, porque a Bíblia é muito profunda. E na verdade, meu objetivo aqui é despertar o interesse de vocês para a leitura da Bíblia, porque a Bíblia é muito rica e quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem mais coisas para estudar. Mind blowing. Mas então, vamos começar um pouco falando sobre meio que a história cronológica do que é que a Bíblia está tratando, né? A Bíblia, ela, além de ser um livro com bastante orações e tudo, ela também conta uma história que aconteceu e eu vou separar aqui em algumas fases, 12 fases na verdade, para a gente ir seguindo o caminho histórico e falando um pouco sobre as alianças que Deus fez com o povo e para ter mais ou menos uma ideia dessa história da salvação. Então a gente vai começar no começo, que é o... Deixa eu colar aqui. Sim, o mundo primordial. Então vamos escrever o mundo primordial é como vou chamar aquele começo do Gênesis, do capítulo 1 ao 11, em que Deus criou o mundo, Ele criou Adão, Eva, todas as coisas, e isso, assim, que é uma linguagem mais mitológica, mas extremamente representativo, e na verdade, assim, os primeiros 11 capítulos da Bíblia já dá para falar, tipo assim, 1000 palestras só sobre isso, de tão rico e profundo que é. Então, a gente vai começar se lembrando da primeira aliança que Deus fez com o homem. Só para posicionar vocês mais ou menos temporalmente, historicamente pensam que nesse período seria mais ou menos 2600 a.C., na época em que estavam sendo construídas as pirâmides e tudo mais. Então a primeira aliança que Deus vai fazer com sua criação vai ser com Adão e Eva. Eu vou representar esta aliança por um desenho do Jardim do Éden, que tinha rios que corriam para todo o mundo, tinha árvores frutíferas, tinha Adão, e tinha o que mais? Ah, sim, o anjo. Bom, essa primeira aliança que Deus formou com Adão, Deus criou Adão na sua imagem e semelhança. Então Adão, ele era... vai ser frequentemente referenciado. Então, Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, ele é um ser iluminado. Além disso, Deus criou Adão com o propósito de dominar sobre todas as criaturas, né? Iria dar nome aos animais, iria meio que comandar o mundo que ele criou para ele. Então, Adão era para ser tipo um rei. E essa coisa de Adão dar o nome aos animais e tudo, seria representar mais ou menos a voz de Deus no mundo. Então, Adão vai ser representado com uma boca abertazinha, para dizer que ele também era como alguém que falava o que a voz de Deus, alguém que representava a voz de Deus. E além disso, Adão ele foi criado para estar em comunhão com Deus.
E esse relacionamento com Deus vai ser representado aqui por uma estola, porque ele ia oferecer os seus serviços de sacerdócio para cuidar. Aliás, não é nem por causa disso, é porque esqueci. A função de Adão era guardar o jardim, e essa era uma função dada ao sacerdote nos tempos dos judeus. Então ele ia guardar o jardim, ele era considerado um sacerdote. E além de tudo isso, ele também era o noivo que Deus criou para... Ele criou Eva, né? Eva era a esposa dele, então ele era meio que o noivo principal que existia. Então essas eram as funções de Adão. Seguindo a história da Bíblia, ele vai falar sobre como Adão caiu, né, a queda principal, como Eva foi confundida pela serpente, que a serpente mentiu, né, disse assim, colocou mentiras na cabeça dela. Deus não quer que vocês sejam como ele. Mentira. Deus já tinha criado eles à imagem e semelhança. Deus disse que vocês poderiam comer todas as coisas, menos dessa árvore. Então é porque eles não querem o seu bem. Mentira. Tudo mentira. Enfim, aí o que aconteceu? Adão e Eva foram expulsos do paraíso, toda essa história que a gente já sabe. E aí começou a desgraça no mundo. Porque a gente foi obrigado a trabalhar, suar pelo nosso trabalho. E aí, na verdade, o plano A de Deus, de criar uma humanidade para um mundo feliz, teve que passar por uma reforma. Então, ele teve que arranjar um jeito de salvar a humanidade, porque agora eles estavam perdidos. Então, eles foram expulsos do jardim. E aí, Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Já começou mal, porque Caim matou Abel. E a Bíblia ela tem uma linguagem muito sutil de dizer que as coisas estão erradas. Então, por exemplo, sempre que alguma coisa é errada, a Bíblia vai dizer assim, e aí, por exemplo, Caim matou Abel, os filhos de Caim foram amaldiçoados e se tornaram os inimigos dos judeus depois. Então, você tem essa consequência a longo prazo. Aí, Caim matou Abel, depois Adão e Eva tiveram mais um filho chamado Sete, e segue no Gênesis ainda a sequência dos patriarcas. Então eles vão falar sobre... foi um pouco mais rico, então ele chamou um senhorzinho de idade chamado Abrão, que era casado com uma mulher chamada Sarai, e disse assim, se levante daí, vamos que eu vou lhe dar uma terra em outro lugar. E aí Abraão ficou seguindo as vontades de Deus, foi para outra terra e teve uma outra aliança. Então a aliança de Abraão, ela se deu também em cima de um montinho. Aqui representa um montinho que sobrou porque o resto está tudo alagado. E aqui é o jardim, que o jardim ficava no monte. Então, o monte da aliança com Abraão era um monte chamado Monte Moriá, onde ele, no momento ápice da sua vida, teve aquela história toda que ele levou Isaac. Isaac carregou a madeira e ia se oferecer em sacrifício por amor ao seu pai. Aqui é a faca. Então, essa aliança com Abraão, ela foi bem significativa, porque a aliança com Abraão teve 3 promessas. Uma era que ele ia ter uma descendência muito numerosa, a segunda é que ele ia receber uma terra, e a terceira era que, por meio da descendência dele, todas as nações seriam abençoadas. E o que requeriu dele foi exatamente isso, que ele sacrificasse o seu próprio filho. Isso era meio que uma premonição, porque
como que ia se dar essas promessas? Iam se dar em alguém que também subiu uma montanha, carregando a sua madeira e ia ser sacrificado em cima da madeira por amor ao seu pai. Que vai acontecer daqui a pouco. Então, então é isso. Teve a aliança com Abraão, mas Deus poupou o filho de Abraão. E assim, na história de Abraão tem umas coisas bem interessantes, por exemplo, que a gente não vê na Bíblia para crianças, que Abraão teve um outro filho antes de Isaac, porque ele tentou tomar as coisas pelas próprias mãos. Então, Deus tinha prometido uma descendência para ele, mas ele era muito velho, Sara já era velha também. Então Sara disse assim: pegue a minha escrava, ela é fértil, você pode ter um filho dela com ela e vai ser o meu filho representativo, vai ser a sua descendência. E assim nasceu Ismael, que futuramente os descendentes deles são considerados os primórdios islamistas. Então, que vão ser os inimigos dos judeus até hoje na Palestina. Mas é isso. Então a história da Bíblia está sempre se referindo a coisas como quando os seres humanos tentaram fazer as coisas sozinhos, deu tudo errado. E aí Deus teve que ir lá e acudir todos, porque coisas acontecem. Então, continuando a história dos patriarcas, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Esaú e Jacó. Jacó roubou o direito de Esaú. E Esaú vai gerar mais inimigos para Israel. E Jacó vai se transformar, o nome dele vai ser outro nome chamado Israel. E Jacó vai ter 12 filhos. E serão as 12 tribos de Israel. Então, esses são os considerados patriarcas, porque quando Deus se apresenta a Moisés, ou então quando Jesus fala que ele é mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é esse Deus que eles estão se referindo. Então, esses são os patriarcas da fé, né? Meio que começaram a fé de novo. E aí Jacó tem aquela história do José, que tem o desenho animado também, que ele foi vendido pelos irmãos e chegou ao Egito. E aí no Egito ele foi preso, e aí na prisão ele conseguiu interpretar os sonhos de umas outras pessoas que estavam presas, e isso chegou ao ouvido do faraó, e o faraó estava tendo o sonho das vacas magras e vacas gordas. E quando José interpretou isso, ele ficou sendo o guardião, né? Ele foi promovido para uma posição de importância, em que ele guardaria a comida durante as 7 vacas gordas, para poder eles sobreviverem a 7 anos de fome. E José também é uma prefiguração do outro José, que também vai guardar o pão no Egito, enfim. Então vamos para o Egito. E aí segue que depois dos 12 filhos, José foi para o Egito, teve uma grande fome, os irmãos foram para o Egito também. Eles chegaram lá, José recebeu todo mundo de braços abertos, fez algumas pegadinhas com eles também, porque eles não reconheceram José. E depois disso todo mundo se mudou para lá, a família de Jacó. E a família deles era, tipo, não era só os filhos, as esposas, os filhos dos filhos, também tinham os escravos, os filhos dos escravos. Então foi uma grande multidão lá para o Egito. E eles se estabeleceram por lá e passaram muitos anos lá. Então a gente vai para o próximo ponto, que é o Egito. A gente ainda está no Gênesis? Não, a gente acabou o Gênesis agora, e Egito e Êxodo vai ser agora o Êxodo. Então, tudo isso acontece no Gênesis, todas as mirabolantes coisas. O Gênesis dava para milhares de discussões da Torre de Babel, as histórias bem interessantes. E tem as descendências também, que eles elaboram bem direitinho, quem gerou quem. Mas tipo, é tudo linguagem mitológica, né? Linguagem alegórica, para entender
com o... Não depois de Abraão. Então, eu não sei. Porque, tipo, tem lugares que falam que o Gênesis ele é todo alegórico. Tem gente Está que dentro fala do- muitas coisas. Na verdade, hoje em dia, qualquer um pode falar qualquer coisa. Não, é o método interpretativo da Bíblia, que é o histórico crítico, não é? Sim, os primeiros capítulos do Gênesis, do 1 ao 11, eles são considerados mitológicos, principalmente poéticos, porque existe uma certa rima, uma certa rítmica na escrita, então existe essa poesia, mas a partir dos patriarcas, ele já começa a falar coisas bem próximas ao real, né? Então, teve essa mudança dos hebreus para o Egito. Por exemplo, o lance de que o filho da escrava ia gerar os muçulmanos. Isso para mim parece mais uma linguagem alegórica do que literal. Mas naquela época que tudo estava gerando as gerações seguintes, né? Eles todos tinham descendentes. Então, os descendentes de Caim eram considerados cananitas. Os descendentes de Sete eram considerados... Os descendentes de Ismael, na verdade, são os árabes, né? Que os árabes hoje são islâmicos. Não Por quê? que a descendência de Ismael gerou o islamismo, não é isso? Mas gerou o povo árabe. Mas cada isso povo... ainda é linguagem alegórica para mim. Mas é porque é uma forma de dizer assim, cada povo teve sua origem. Sim, então, exatamente. Uma alegoria para falar que cada povo teve sua origem. Mas aí ele se refere a qual é a origem de cada povo. Não, mas assumir os patriarcas dessa forma, você também acabaria assumindo o Gênesis como uma leitura literal também, tipo o Adão e Eva, o Noé e tudo mais, de uma forma um pouco mais literal também. Mas também existe o dilúvio daquela região da Mesopotâmia. Sim, Então, existem as evidências do dilúvio também. Então, assim, se é alegórico ou não vem ao caso. Mas tipo, eu acho que é mais correto interpretar de uma forma alegórica por causa desse lance de Deus amaldiçoar os filhos. Um Deus que é amor e que ama a sua criação não vai amaldiçoar o filho que não fez nada, entendeu? Então, por isso Mas não é a maldição que vem de Deus, é consequência da ação. Mas, tipo, Em nenhum momento da Bíblia fala que, assim, porque Deus vai causar o mal a uma pessoa, entendeu? São as ações dela que vão gerar o mal. Então, principalmente no começo do Gênesis, ele fala muito sobre isso. Quando você começou a ter poligamia, começou a gerar violência. Não é uma coisa assim, dizendo assim, Deus amaldiçoou os poligâmicos. Não, porque é uma consequência disso. Você tem a divisão do seu direcionamento. Tipo, os filhos foram amaldiçoados pelos próprios pais. Né? Uma consequência. Tipo, uma pessoa... Não, eles foram amaldiçoados por eles mesmos. Não, tipo, quando eu falo amaldiçoado, não nesse sentido literal de maldição, como se fosse um poder mágico iminente na vida da pessoa. Mas mais, tipo, por exemplo, igual pega na vida real, duas pessoas que não estão casadas e têm um filho, e aí as consequências dessa ausência de casamento vai meio que amaldiçoar o filho. Isso, exatamente. Então, tipo, foram meio que os pais que amaldiçoaram os filhos desse ponto de vista, então. Sim. Mais ou menos. Mas é porque o pecado ele não tem consequência só para si, né? Então, exatamente. Então, você gera por exemplo, Caim matou Abel. Caim gerou uma descendência que não seguia Deus. A descendência de Caim era violenta, seguia outras coisas. Então, é igual o uma fato pessoa que nasce, uma pessoa que nasce no Oriente Médio, ela vai seguir o islamismo, que é uma falsa religião, e ela vai se tornar uma pessoa violenta por causa do islamismo. Tipo, de uma certa forma ela é culpada por ser violenta, mas também tem o lance do meio onde ela está inserida. Tipo, isso, exatamente. Então, a culpa vai desde o princípio, desde o pecado original, começa a aparecer as coisas erradas.
justamente por causa disso. Tanto é que, assim, uma das coisas que acontece quando eles comem a fruto é eles terem vergonha de si mesmos e medo de Deus. Então, isso faz com que eles percam a noção de que eles são filhos de Deus e não seguem mais existe mais esse relacionamento como existia antes. Então, a partir daqui, todas as pessoas, elas não vão ter aquela mesma relação com Deus de caminhar juntos no jardim. Então, eles vão estar sujeitos ao mundo, né, às ideias do mundo. E aí, quando eles se afastam, Sim. vai dar tudo errado. Entendi. E assim, e isso acontece em todas as alianças. Então, toda vez, aqui, por exemplo, Noé tem uma história também que não conta na versão infantil, que é quando eles saíram da arca. Noé fez o vinho, né? Ele meio que criou o vinho lá e ficou bêbado. E aí um dos filhos dele se aproveitou disso e viu a nudez de seu pai, que na verdade, ele teve relações com a mãe dele, como uma forma de determinar que ele estava numa posição do pai. Então ele quis assumir o poder da família, né? Assumir a posição de patriarca. E aí, no que ele fez isso, ele foi amaldiçoado, e aí gerou também uma série de populações violentas depois. Uma série do quê? Populações violentas. Mas, tipo, essa descendência, tudo você interpreta de uma maneira literal. Não, eu não interpreto nada, eu tô falando da história que ele está falando, entendeu? Não, sim, mas tipo, então a Bíblia, tipo, a interpretação seria de uma forma literal. Não, a interpretação, tipo, você não precisa interpretar aqui, os filhos de Ham, não sei, eu leio em inglês, em português, não sei. Os filhos de Cã geraram o povo X da Assíria, entendeu? Eu não preciso interpretar dessa forma, o que eu preciso interpretar aqui é o filho tentou assumir a posição do pai e isso é ruim, entendeu? Essa é a interpretação que é importante. Não é a questão de, esse gerou esse povo, esse gerou aquele povo, então Não, mas essa é justamente a a diferença humanidade. a linguagem alegórica, mitológica e a linguagem literal. Então a linguagem é alegórica. Não, eu não estou dizendo que é alegórico ou que não é. Estou dizendo que você não precisa focar nisso, entendeu? Sim. O foco não é esse. Foco em ensinamento. Então, por exemplo, a história de Jó na Bíblia, alguns dizem que não é uma história literal, é um conto de fadas que eles criaram para mandar uma mensagem. Importa se existiu Jó ou não, não importa. O que importa é a mensagem que ele está falando, entendeu? Então, se Jó existiu ou não, isso não vai mudar nada, porque a mensagem é outra. Entendeu? Então, essa parte aqui dos patriarcas, se aconteceu literalmente ou não aconteceu, não é o foco. O foco dele é passar uma mensagem de Deus está tentando entrar em contato com a humanidade e a humanidade está tentando começar os seus passos e às vezes eles seguem os passos sozinhos porque eles já não têm mais o contato filial com Deus. Sim. Ninguém na Bíblia precisa ter existido. A Bíblia é toda uma alegoria, tô brincando. Mas aí, tipo, eles, enfim, né, quem gosta dessas coisas sempre vai procurar isso. Inclusive, eu estava falando com minha mãe um dia desses, ela falou que estava encontrando uma pedra com uma rachadura no meio, com sinais de que tinha sido passado água ali no meio do deserto, que estão relacionando com uma pedra que Moisés bateu com a vara dele com muita raiva e jogou água. Então, tipo assim, quem quer buscar essas coisas vai buscar isso, entendeu? Mas pra gente isso não é relevante. E quem também não quer, também vai querer achar explicações naturais para isso, né? Vai dizer, não, porque isso aqui geograficamente tem a ver com alguma coisa. Quem tem fé não precisa de explicações e quem não tem fé, nenhuma explicação vai ser suficiente. Então
volta ao Egito, nós temos que a população, os filhos de Israel, Jacó, estão se multiplicando muito. Passaram-se 400 anos e eles estavam ocupando muito espaço lá no Egito. Eles nem eram egípcios, os egípcios ficaram bravos e o faraó esqueceu tudo que José tinha feito pelo Egito. E aí começaram um tempo de escravidão dos hebreus. Com esse período de escravidão também teve outra coisa, que os hebreus estavam assim, tomando muitos costumes dos egípcios. Então, uma intervenção precisava ser feita ali, porque eles estavam perdendo o contato com Deus e estavam sofrendo. E isso tinha que acabar. Então, Deus vai pegar e vai mandar Moisés. E Moisés nasceu numa época em que o faraó mandou matar todo mundo, todos os filhos, e Moisés não era para ter nascido, e quando ele nasceu, foi colocado lá numa cestinha e foi bater na casa da filha do faraó. E aí você pensa assim, era para ter dado tudo certo, era para ele ser uma pessoa, teoricamente, filho da filha do faraó, e depois ele ia ter importância política, ia conseguir libertar os hebreus sozinhos, mas o que foi que Moisés fez? Matou um egípcio. Então ele foi expulso do Egito, ele ficou rondando por fora ali das redondezas do deserto. Passaram-se 40 anos, ele construiu uma família, estava tendo uma vida, tudo normal, e aí Deus foi falar com ele da sarça ardente. E aí tudo aconteceu, que ele foi lá no Egito e falou com o faraó, e disse assim, liberte o meu povo para que ele vá servir a Deus. O pedido de Moisés não foi assim, liberte o meu povo para que a gente vá para o brejo e deixe vocês aqui abandonados. Eles queriam só servir a Deus. Mas o faraó disse não. Aí aumentou o encargo. Também porque Moisés disse assim, a gente quer servir a Deus como o nosso Deus quer. Então eles não sabiam nem como era, nem onde era, nem quanto tempo isso iria levar. Então o faraó disse, vocês vão embora. Aí não deu muito certo. Enfim. E aí teve as 10 pragas do Egito, que uma coisa muito legal que o pessoal fala é que as 10 pragas do Egito são como uma batalha entre Deus e os deuses do Egito. Porque as 10 pragas, elas são relacionadas às 10 divindades principais do Egito. Então, por exemplo, tem a deusa Ram, da fertilidade. E aí uma das pragas é que as rãs perderam o controle e estavam dominando todo lugar, tinha milhares de rãs, tinha rãs caindo do céu e tudo. Então, a deusa das rãs, ela não tinha controle sobre as rãs, mas o Deus dos hebreus, sim. E assim foi, até que chegou o ponto que o Deus Sol foi apagado por 3 dias. E mesmo assim o faraó não queria ceder, então veio o último, que era o anjo que ia matar os primogênitos. E foi aí que surgiu a Páscoa, né? Então, Moisés falou que para cada um pegar um cordeiro, se não fosse muito grande para uma família, dividir com a próxima, eles iam cuidar desse cordeiro, e quando fosse no 7º dia, iam sacrificar o cordeiro, comer o cordeiro, usar o sangue, passar na porta, e aí o anjo não ia passar naquela casa. Então, esse sacrifício do cordeiro, ele vai ter um simbolismo depois também. E aí, quando teve isso, os primogênitos dos egípcios morreram todos, os faraós podem ir embora, saiu Moisés e a cambada correndo, e aí depois o faraó mudou de ideia, e aí eles foram para o deserto, entre o Egito e a terra prometida. E esse é o livro do Êxodo. E aí Deus vai falar com Moisés. Moisés está levando o seu povo e Deus vai querer fazer uma aliança com ele. E nessa aliança ele vai dizer assim, vocês vão ser o meu povo. Então vocês, aqui estão as leis que eu vou dar para vocês. Moisés vai subir na montanha e Deus vai se manifestar por meio de uma tempestade, fogo e vento, e vai dar para Moisés a tábua dos 12 mandamentos. E
E aí, quando Moisés passou muito tempo ali para escrever, quando ele desceu da montanha, achou o quê? Um bezerro de ouro. Então ele quebrou a tábua e disse assim: vocês são os imprestáveis. O povo de Deus, nada, vocês só querem adorar o bezerro de ouro. Então eu desisto de vocês. E ele quebrou a tábua. E aí, depois disso, ele e alguns da tribo dos levitas fizeram uma grande guerra lá, mataram todo mundo que estava querendo adorar o bezerro, passaram a limpa. E aí Moisés disse assim: então vocês que são da tribo de Levi, como fizeram essa proteção, guardaram aqui a situação, vocês vão ter o direito ao sacerdócio. E é por isso que nos judeus o sacerdócio ele só acontece com quem é da linhagem dos levitas. E isso vai ter uma repercussão depois, porque Jesus ele é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ele estava aqui no livro de Gênesis, ele fez uma oferta a Deus de pão e de vinho. E ele era sacerdote sem ser pela ordem dos levitas, né? Então, tem essa frase aí. Mas enfim, aí o que aconteceu? Moisés foi lá de novo, para cima do Monte Sinai, e implorou para Deus, para ele ter novamente a aliança. E aí, o que ele fez? Ele escreveu um monte de outras regras. Então, não eram mais os 10 mandamentos básicos, eram mais uns 600 e tantas outras regras adicionais, porque o povo era muito rebelde. Então, depois disso, eles desceram do Monte Sinai e eles foram para a Terra Prometida e chegaram na borda da Terra Prometida e mandaram os espiões verem quem era o povo que estava ocupando a terra para eles irem lutar. E aí enviou 12 dos selecionados e eles voltaram tremendo de medo e dizendo assim: a gente não vai conseguir, é uma terra de gigantes, não vamos conseguir entrar. E aí, todo mundo estava botando terra e aí Deus falou para Moisés, disse assim: essa geração não vai entrar na terra prometida, porque eles não confiaram em mim. Então eles vão perambular pelo deserto, ficar dando voltas ali pelo deserto, até a geração morrer e ter a nova geração que ela assim iria poder entrar na terra prometida. E nesse período de 40 anos que eles ficaram rodando pelo deserto, teve nada mais, nada menos que 9 revoltas contra assim como teve o bezerro de ouro, teve outras 9 vezes que o povo de Israel fez alguma burrice e testou a paciência de Moisés. Até que, por fim, depois todos esses momentos, perambulando pelo deserto. Tá chegando a metade. E aí, só por curiosidade, eu vou colocar aqui os livros que são desse período. Então, aqui é o Gênesis, aqui também é o Gênesis, aqui é o livro do Êxodo e o Levítico. O Levítico, ele vai ser meio que o livro das regras, né? Sobre os levitas, as regras que Moisés criou, além dos mandamentos, que era mais ou menos de como viver como o reino, o povo de Deus. Então eles iam ser um povo diferenciado, né? Não só pelo que Deus tinha proposto a Abraão, que foi a circuncisão, mas também pelos hábitos, né? Então teve toda aquela coisa de vocês não vão comer carne de porco, não vão fazer isso, não vão fazer aquilo. Isso tudo era para separar eles. Eles iam ser um povo especial que ia ser diferenciado. E aí depois desses 40 anos de deserto, Moisés subiu de novo na montanha e ele falou para as pessoas o que é conhecido como o livro do Deuteronômio, que é o livro dos Números e o Deuteronômio. Então ele falou os 40 capítulos lá, ele deu um super sermão que deu mais outras 600 e não sei quantas regras,
porque o pessoal, depois das 10 revoltas que eles tiveram lá no deserto, o pessoal estava impossível de seguir a lei de Deus. Então, essas leis de Moisés incluem a lei do divórcio. Não é uma coisa que Deus criou inicialmente. Então, os 10 mandamentos, não tem nada falando sobre divórcio, mas Moisés teve que inventar essa regra porque o pessoal estava de coração duro. Então, é por isso que Jesus, nos evangelhos, ele vai dizer assim: essa lei foi criada porque vocês têm corações de pedra, pela sua dureza de coração. Então, muitas das leis que estão no Deuteronômio, leis dos judeus, que não fazem sentido com o Deus que a gente conhece. Então, por exemplo, Moisés disse assim: vocês vão entrar na terra prometida agora, vocês têm que exterminar a população. Então, não pode sobrar nem mulheres nem crianças, nada. Vocês têm que acabar com todo mundo. Por quê? Porque Moisés sabia que se eles preservassem a pessoa, preservaria a cultura, e o povo, quando gosta de uma cultura alheia, termina esquecendo a própria cultura. Então ele sabia que isso ia acontecer, então ele determinou que ia ter essa exterminação da raça, que não aconteceu, mas enfim. E isso faz você questionar, mas por que Deus iria pedir para exterminar todo mundo, né? Ele não é um Deus misericordioso, então não faz muito sentido, porque justamente ela foi meio que são parte das regras adaptadas para o povo rebelde. E também tem um lance de que as pessoas que fazem esse questionamento, na verdade, são pessoas que não entendem nada de Deus, né? Porque, tipo, para Deus a morte não significa nada. Que nem, por exemplo, tipo, dos 3 pastorinhos de Nossa Senhora de Fátima, 2 morreram crianças. Aí fala, mas Deus não é misericordioso, por que ele deixou as crianças morrerem? Justamente porque Deus deu os 2 mundos, Deus deu o mundo dos vivos e o paraíso. Então, tipo, quando Deus mata alguém, está mandando as pessoas para o paraíso. Então, tipo, a morte não significa nada para Deus. Então, Deus pode matar e continuar sendo misericordioso. Tipo, aí fala, não, mas esses não faziam parte do povo escolhido. Mas, tipo, Deus não é compreendido, não pode ser compreendido dessa forma, né? Tipo, só vai salvar o povo. Sim, de fato. Na verdade, o que Deus estava criando aqui era uma forma de cumprir a promessa para Abraão de que ia ter a salvação, né? Ia conseguir finalmente restaurar a filiação divina, que é isso que foi perdido, né? Então, para fazer isso, ele precisava que tivesse um povo que se conectasse com ele, mas vai se demonstrar que é mais difícil do que parece. Então, depois do diálogo de Deuteronômio, vem a conquista da terra prometida. Conquista, que no caso Moisés nunca vai chegar a fazer. Quem vai fazer vai ser um jovem princesa de nome o nome Yeshua, que é traduzido como Josué, ou futuramente vai ser traduzido como Jesus. É o mesmo nome em hebraico. Então, Yeshua é quem vai levar o povo para a terra prometida. Futuramente, Yeshua vai levar o povo à terra prometida verdadeira. Então, o processo da conquista vai ter o livro de Josué e o livro dos Juízes, que é extremamente importante. Então, conquista aí o livro dos Juízes, que é um livro muito interessante da Bíblia, que é onde tem as histórias de Sansão, e outros juízes. O que aconteceu nessa época? Então, na época que tinha Moisés subia na montanha, falava com Deus, descia a montanha e passava para o povo. Então, o povo seguia a lei de Deus. Quando o povo entrou em Israel, eles não tinham mais Moisés. Então, quem que ia fazer esse contato? Então, eles tentavam viver cada um por si, né? Dividindo-se as tribos, cada um foi para o seu território. E eles determinavam juízes, que iam, quando tivesse coisas muito complicadas, eles iam discutir aquilo. E tiveram muitos juízes bons e muitos juízes ruins, porque no final das contas, eles eram humanos. E alguns tentavam recorrer a Deus e outros tentavam fazer as coisas da própria cabeça. Por exemplo, Sansão, ele foi dedicado a Deus desde o princípio, desde que ele nasceu. Uma das formas de dedicação dele era o fato de ele não cortar o cabelo. E quando ele conhece Delilah, como é que é em português? Delilah. Quem é a mulher de Sansão?
Dalila? Dalila. Então, quando ele conhece Dalila, que não é. Não, ele vai ficar esperando. Então, quando ele conhece Dalila, que não era dos judeus, ela tenta tirar essa filiação dele também, né? Essa relação com Deus que ele tinha. E ele perde essa relação no momento em que ele revela a ela que o poder dele vem dos cabelos. Então ela corta os cabelos dele, ela corta a relação dele com Deus. E aí ele perde as forças nesse momento. E aí, quando ele, perde as forças, os filisteus, eu não lembro se é os filisteus, mas enfim, os inimigos invadem. E aí, quando eles estão ganhando tudo, Sansão se arrepende e começa a crescer cabelo de novo nele. E aí ele volta a ter esse contato com Deus. E no momento que ele volta a ter contato com Deus, a força dele volta e ele derruba o prédio onde ele está, mata todo mundo, inclusive ele. E é assim que ele ganha, entendeu? Então, tem essa coisa de linguagem mitológica, sim, extremamente. A mensagem dos Juízes é muito isso de ter esse contato com Deus. Mas aí, com os Juízes, vai ter o livro de Ruth, porque estamos chegando perto de uma coisa aqui, o neto de Ruth, que é Davi. E o primeiro livro de Samuel, logo no começo, ainda é na época dos Juízes. E aí, nesse final, assim, o período de Samuel era um dos juízes, o povo hebreu estava sendo muito atacado pelos povos adjacentes. Eles pedem por um rei. Eles dizem: a gente não quer mais obedecer Deus, ter Deus como rei. Não, eles não dizem assim literalmente, mas a gente diz assim: a gente é muito fraco assim, então a gente precisa de um rei, que nem os outros povos tinham. E aí eles acham que a resposta é fazer como os outros fazem. Então, ter um rei, uma resposta humana que vai unir todos os povos. E eles pedem isso a Samuel, e Samuel vai achar um rei para eles. Então, aqui é um período do rei. Que Samuel vai achar um rei. E o primeiro que Samuel vai achar é Saul. Saul era um cara cheio de virtudes, forte, alto, bonito, mas que tinha um problema, que ele era muito inseguro. Então, quando Samuel coloca ele para ser rei, ele faz várias conquistas, ele consegue fazer algum avanço, mas aí ele começa a tomar a mão dele para umas ações muito erradas. E ele começa a perder esse contato com Deus. Então Saul não é o rei certo. Então Saul, ele inclusive chega a... Isso é engraçado, porque na Bíblia tem isso, né? Saul, ele usou bruxaria para invocar Samuel dos mortos. E Samuel chega lá pela vida, diz assim: por que você fez isso, Saul? Você sabe que não pode fazer isso. E a linhagem de Saul, ela é amaldiçoada, entre aspas. Na verdade, Deus meio que desiste da linhagem de Saul. Então, o filho de Saul não vai ser rei. Na verdade, quem vai ser rei vai ser um outro jovem mancebo, que não era tão alto, forte e bonito, ele só era bonito e delicado, ruivo e pastor, que era considerada, na época dos judeus, meio que o gari da sociedade. Ele era o reles pastor, não era ninguém. Então, Davi vai aparecer como esse Zé Ninguém, mas Davi, ele já tem um crescimento espiritual desde criança. Então, ele era pastor, mas ele cantava salmos para Deus,
ele devotava sua vida para Deus e ele colocava a confiança dele em Deus. Então, quando ele chegou para fazer a história do Davi e Golias, ele estava confiando em Deus, não nos braços dele, né? E então, Davi ele vai ter vários acertos nesse sentido. Antes de fazer uma guerra, ele vai rezar para Deus para saber: você vai estar comigo? Não vai estar? Eu não devo guerrear? Devo guerrear? Então ele tem essa sabedoria de seguir a Deus, apesar de que outras vezes na vida ele vai também falhar. Então, por exemplo, ele gostou da mulher do amigo dele, mandou o amigo dele para a guerra na linha da frente, o amigo dele morreu, ele casou com a mulher. E Deus disse assim: isso é muito feio. Mas quem nasceu dessa relação foi por que na Bíblia todo nome é parecido? Foi Salomão. Então, na época do reino, vamos ver quais são os livros aqui. Nós temos Samuel 1 e 2. Nós temos o livro dos reis e nós temos o livro de crônicas. O livro dos reis e o livro de crônicas, eles contam a mesma história, que é o reinado de Saul, Davi, Salomão e os outros reis. Só que eles têm duas perspectivas diferentes. Eles foram escritos em momentos diferentes. Um foi escrito logo depois que as coisas estavam acontecendo, com um relato mais histórico. Então ele foca mais também na desgraça, né? No que levou à divisão do reino e ao exílio que vai acontecer agora. E o outro ele foi meio que feito depois do exílio. Então ele trata dessa época com um saudosismo, que era o tempo em que Israel era o rei e tudo mais. Então a gente tem que voltar a essa época. Então são dois livros que tratam a mesma história, mas de formas diferentes. Mas são 4 livros, porque é Reis 1 e 2 e Crônicas 1 e 2. Então, mas o livro a parte do reino, ela tem uma aliança muito importante, que é a aliança com o rei Davi. Na verdade, Davi, de uma forma muito semelhante, ele era considerado o ungido de Deus. Então, ele era uma pessoa escolhida por Deus, ele tinha um brilho no rosto, ele era rei Davi. Ele também profetizou, ele chegou a falar sobre o que ele falou, só consultar. Sim, ele foi rei. O que ele Davi profetizou? Sim, principalmente os salmos, que na verdade eles tratavam do próprio sentimento de Davi, mas aquilo ia tratar do sentimento de outro que ia vir também. Então, por exemplo, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Um dos salmos mais conhecidos, que falam de todos os que me veem zombam de mim. Esperou no Senhor, pois que Ele o livre, que o salve se o ama. Cerca-me um bando de malfeitores, transpassaram minhas mãos, meus pés, poderia contar todos os meus ossos. Repartem entre si minhas vestes, lançam a sorte sobre minha túnica. Então, ele estava falando de outra pessoa aqui. Então, também tem o dom da profecia. E Davi, ele chegou a fazer alguns sacrifícios, apesar de ele ser da tribo de Judá. Ele também levava a... Como é que ele explica aqui? Exatamente, ele também é rei pela ordem de Melquisedeque, ou sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Davi ele unificou Israel. Então até agora eram as tribos separadas. Quando Davi chegou, Saul não conseguiu fazer isso, mas quando Davi chegou, todo mundo gostava dele, então todo mundo se uniu com ele. Então Israel se tornou um reino e a capital era em Jerusalém. Então Jerusalém era um território que não fazia parte de nenhuma tribo, ele não estava favorecendo nenhuma tribo,
foi uma decisão estratégica, mas foi simbólica, porque Jerusalém era a terra onde ficava o Monte Moriá, onde um certo Abraão tentou matar Isaac. Não tentou, mas assim, quis sacrificar. E então, sim. Então Davi vai unificar Israel, vai criar Jerusalém, e por ele ser rei de Jerusalém, o antigo rei de Jerusalém era Melquisedeque. Então, meio que como uma herança, Davi ele também é sacerdote pela mesma ordem de Melquisedeque. Então nós temos aqui o nosso Davi, que também era considerado o grande noivo do povo de Israel, porque ele foi meio que unificou tudo e fez as coisas saírem muito bem. Por que ele tem um cachecolzinho mesmo? Sacerdote, porque ele é sacerdote, eu acabei de falar, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele era rei de Jerusalém, herdou o título, enfim, né? E aí, Davi, ele vai fazer uma coisa muito importante por Israel, ele vai trazer a Arca da Aliança. Então, na época de Moisés, quando ele recebeu as tábuas, ele criou a Arca da Aliança. E o tabernáculo. Mas enfim, a Arca da Aliança era um negocinho com um monte de asas, que era onde tinha a palavra de Deus, a tábua da lei, o pão do maná, e o cajado do irmão de Moisés, que era Arão, que era o sumo sacerdote da lei. Então, essa Arca da Aliança, ela andava com o pessoal de Jerusalém, ela andava com o pessoal do Israel, por todos os cantos, e não tinha um lugar próprio para ficar. Então, Davi disse assim: eu vou construir uma casa para o Senhor. E aí Deus vai responder a ele pelo profeta, dizer assim: você vai construir uma casa para mim? Eu vou construir uma casa para você. E aí, em casa, ele está se falando no sentido de dinastia. Por exemplo, a casa dos Stuart. Qual é a casa dos reis da Inglaterra? Mas enfim, casa de Orange. Eles chamam de casa a dinastia, né? Então, Deus fala: vou criar uma dinastia para você, uma casa para você. E aí, ele faz a promessa para eu estou com tudo. Então, ele faz uma promessa para Davi, de que ele vai ter uma casa, o filho dele, ou a descendência, ou a posteridade, vai edificar o templo, vai erguer o templo. E a linhagem de Davi nunca vai se afastar do trono. Então, vai ter um rei herdeiro de Davi que vai ser rei para sempre. Então, isso vai ser executado de forma básica em Salomão. Salomão, ele vai ser filho de Davi, vai ser rei, vai construir o templo, mas ele estava falando de uma posteridade maior, que vai ter realmente o filho de Davi, que vai criar o verdadeiro templo e que vai ser rei para sempre, né? Então, essa foi a aliança de Deus com Davi. E aí, o que acontece? A desgraça. Porque Davi, ele errava algumas vezes, mas ele mantinha essa relação com Deus. O filho dele, Salomão, começou bem. Deus quis abençoar ele, disse que ele podia pedir qualquer coisa, e ele, em vez de pedir poder e riqueza, ele pediu por sabedoria. Então, Deus deu sabedoria para ele, ele foi um rei extremamente bem-sucedido, e foi o tempo que Israel andava, para você ver, dizem que o exército andava com escudos de ouro. O que isso simboliza? Simboliza que é o máximo de você estar tão bem, porque o ouro estava em abundância e você não precisava do escudo, porque escudo de ouro não defende nada, né? Ele não aguenta tranco.
Então, o escudo de ouro significava tempos de paz e prosperidade. E ele criou o templo de Salomão, que era o negócio mais estrondoso do mundo. Então, era o templo ápice. Mas o filho de Salomão, aliás, Salomão já no final da vida, tinha muitas mulheres, começou a ceder à pressão das mulheres de criar templos para os deuses delas e esqueceu de Deus. Então ele criou esses templos, ele começou a cobrar mais impostos e as coisas não estavam indo tão bem. Então o filho dele, Jeroboão, vai manter esses impostos, porque ele está meio que num dilema, se mantém, se não mantém, e metade de Israel odeia ele por isso. Então nós vamos ter aqui a cisão, o reino se divide. Então nós vamos ter Israel, as 10 tribos, para cima vão seguir outros reis, e a tribo de Judá e Benjamim, embaixo, vão seguir a linhagem de Davi. E aí, isso vai ter muita influência no que vai ser desses povos. Apesar de eles seguirem muito mal a proposta de Deus, mesmo assim, o reino de Israel segue pior ainda. Então, eles são devastados completamente no próximo período, né? Então, o reino se divide e o que acontece? Eles fazem um monte de coisa errada aqui. Então, o reino de Israel, ele começa a adorar outros deuses, criar outras coisas, porque eles não têm mais acesso a Jerusalém. E Judá também, os reis que vão passando, eles às vezes montam altares para outros deuses, aí chega o outro rei, destrói os altares, conserta tudo, aí depois volta, enfim. Isso tudo é no livro dos reis e das crônicas, eles vão contar tudo isso, a sequência de fato. Então, são os livros mais chatos da Bíblia, na minha opinião, porque é uma sequência de gente fazendo isso, né? Então, nomes estranhos, e assim, ele criou os altares de Baal, aí chega o próximo dele, o filho dele destruiu os altares, e o outro chegou e construiu mais altares. Então fica indo e voltando na mesma coisa. E o pior é que os livros são a mesma história, então você lê isso 2 vezes. Mas enfim, nessa época do reino dividido já começaram a aparecer os profetas. Por quê? As pessoas estão se afastando de Deus, então alguém precisa chegar lá e dizer, ei, acorda. Então começam a aparecer os profetas. E eles começam a avisar, se vocês não se endireitarem, as coisas vão piorar bastante. E realmente pioram, porque eles são invadidos. Esses daqui morrem logo no começo pelos assírios. Os assírios vão e matam todo mundo, extermina o que resta de Israel, é completamente dispersado pelo mundo. Judá consegue se resistir um pouco, mas no final das contas, quando chega a Babilônia, eles também são destruídos e são levados no exílio. Então, o período do exílio é o período em que os judeus, e agora eles são mais realmente chamados de judeus, porque é a tribo de Judá, o reino de Judá. Os judeus, eles são levados para a Babilônia, e aí lá eles sofrem todo tipo de mazelas da vida. Então, nesse período, tem várias histórias dos profetas, né? Que é o período do exílio. Eu não vou colocar o nome dos livros dos profetas, porque são muito difíceis. Oséias, Malaquias, Baruque, não sei o que, Daniel, tudo. Mas um profeta importante dessa época foi Daniel, que é considerado os 4 principais profetas. Os 4 principais são... Vou colocar eles aqui no... eles são do tempo do exílio, tá? Os 4 principais são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E Daniel é aquele da cova dos leões, mas ele também fez muitas coisas importantes. E uma das coisas importantes que ele fez foi ter a visão do Filho do Homem, que é um termo que ele só é usado na profecia de Daniel. Então, quando Jesus fala referência a isso, ele está falando especificamente desse Filho do Homem, sabe?
existe essa relação entre os termos que Jesus usa e as profecias que foram feitas. Por exemplo, Jeremias vai falar sobre a profecia da nova aliança. Isso, ele vai usar esse termo, nova aliança. E aí, Jesus, na última ceia, ele vai dizer assim: este é o cálice da nova aliança. E aí, tipo, para os judeus, eles estão tipo, louco meu, é aquilo que Jeremias falou, a nova aliança, é isso que está acontecendo. Então, é uma referência, porque no Antigo Testamento só existe essa menção à nova aliança, né? Quem chamou a nova aliança foi Jeremias que falou isso. Então, coisas que os caras falavam muitos anos atrás começaram a acontecer, né? Porque Jesus estão pulando os passos. Então, no período do exílio, eles estavam distanciados da sua cidade, longe de Jerusalém, sem esperanças mais. E aí foi a época que os profetas apareceram com as promessas da nova aliança, que vai ser mais uma. Aqui, como não vai ser exatamente uma aliança feita, vou colocar como só uma promessa. Então, as promessas da nova aliança é que existiria um retorno à aliança com Davi. Eles falam sempre que era o filho de Davi, do tronco de Jessé vai brotar isso. Então, eles fazem essa referência a Davi. E eles falam muito no... Então, aqui, vamos botar um profetinha. Aqui vai ser Davi. E aqui vai ser o tempo. Então, essas referências da nova aliança são muito interessantes, que eu vou dar uma voltada daqui. Por exemplo, essa nova aliança seria no novo Monte Sião. Aqui, vou falar só umas referências que são muito interessantes. Sobre a nova aliança em Isaías. Que fala, um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Aí, os dons do Espírito. Sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo porvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca e com o sopro de seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será como o cinto de seus rins e a lealdade circundará seus filhos. Bom, então ele fala sobre o tronco de Jessé, né, que é o pai de Davi, e ele fala também sobre um rei que vai vir saciar os pobres. Então, ele diz assim: todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas, vinde comer vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Por que despender o seu dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida para vossas delícias. Vinde a mim, escutai, e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Então ele fala um povo sofrido no exílio, um povo que passa fome, e ele diz assim: vai ter um rei que vai dar comida de graça, uma comida que sacia. Quem é que também fala, que diz assim: o meu pão, ele é um pão de verdade, que sacia, tome a água da minha fonte, que você não vai ter sede de novo, né? Então ele fala dessa aliança. Então ele vai renovar essa aliança. Vamos ver o que Jeremias fala. Jeremias fala umas coisas bem interessantes. Aqui, ó: dias virão em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomeis para tirar do Egito. A aliança que violaram, embora eu fosse esposo deles. Eis a aliança então que farei com a casa de Israel. Eu lhe incutirei a minha lei, a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então ninguém terá encargo de instruir o seu próximo irmão,
dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Então ele traz essa aliança de paz, essa nova aliança que vai ser diferente da aliança de Moisés, porque a aliança de Moisés trouxe a lei. Então essa é a lei. A nova aliança, você não vai ter a lei escrita, você vai ter o Espírito do Senhor. Vai descer sobre as pessoas e a lei vai estar escrita no coração. Então não é uma lei de fora que você segue, é uma lei de dentro. E não só isso, mas todos perdoarei as faltas sem guardar nenhuma lembrança de seu pecado. Então vai ser uma coisa que vai atingir a todos os que aceitarem a aliança. E Ezequiel também vai falar a mesma coisa. Eu concluirei com eles uma aliança de paz. Suprimirei as feras de sua terra, de sorte que possam habitar o deserto com segurança e dormir nos bosques. Farei deles e das imediações de minha colina uma bênção. Farei cair chuva em tempo oportuno, serão chuvas de bênção. Então ele está falando aqui uma referência à aliança de Adão. Ele vai falar as feras que vieram ao mundo pelo pecado, elas vão ser avançadas. Então, vocês vão ver como no tempo do jardim. Então, essa é a promessa da nova aliança. Que aí, depois do exílio, o que acontece? Duas coisas interessantes. Uma é que, durante os períodos de guerras, do exílio e a destruição do reino de Israel, eles foram invadidos por cinco nações e eles aderiram aos deuses dessas nações. Então, vai ter uma passagem nos evangelhos que Jesus vai encontrar a mulher do poço, lá na Samaria. A Samaria é bem aqui, no meio do reino de Israel. E ele vai dizer para eles: você teve 5 esposos e o que você está atualmente não é o seu esposo. E ela vai dizer assim: ele descobriu a minha vida toda, mas o que ele estava se referindo não era só a ela, era também ao povo de Israel, que adorou outros deuses e o mesmo Deus que estava lá não era o verdadeiro, né? Então, Deus sempre propõe essa aliança de casamento, né? Com o seu povo. E aí outra coisa interessante que vai ter no exílio é que, sim, aí no exílio Babilônia vai ser dominada pelos persas, e aí vai acontecer a profecia de Daniel. Daniel, ele teve uma profecia de uma estátua de bronze, uma estátua com a cabeça de ouro, o torso de prata, as pernas de bronze e os pés de ferro. E foi nessa época do exílio, Daniel está aqui, e simbolizaria o quê? Que o reino da Babilônia era o reino de ouro, então era um reino de muita prosperidade. Mas ele ia ser derrubado por um reino de prata, que era o reino dos persas. E esse reino dos persas, ele também seria derrubado pelo reino dos gregos, que é o reino de bronze. E a dominação dos gregos foi o que aconteceu logo depois. Então, os persas, inclusive, tem a história de Ciro da Pérsia, né? As pessoas estudam na história, né? Ciro, ele permitiu que os judeus voltassem à sua terra. Então, ele era o bonzinho. Então, eles voltaram. Voltaram. Então, nós temos um retorno, uma casa. Juro que está acabando. Então, falta só isso. Então, os judeus voltaram à sua terra, né? Os que sobraram, que no caso foi só da tribo de Judá, esse aqui foi totalmente aniquilado. Então, a tribo de Judá voltou, né? Aniquilado, eu digo assim, porque não era mais um povo só. Eles foram completamente misturados, espalhados e seguiram outras culturas, enfim. Estava um negócio que não era mais o reino de Israel. Mas o reino de Judá voltou. Então, quando eles voltaram, eles ficaram um tempo lá, mas eles não conseguiram se autodominar. Então, os persas dominaram eles, depois os gregos e depois os romanos. E no período que os gregos estavam dominando, nessa época do retorno, a Bíblia é só mais profetas também falando,
Mas na época do retorno, depois da dominação dos gregos, vai ter um dos livros mais interessantes que tem na Bíblia, que não tem nas Bíblias protestantes, que é o livro dos Macabeus. Macabeus, eles foram uma falsa esperança para o povo de Israel, porque os Macabeus, eles eram uma família de levitas que na época dos gregos eles tentaram muito fortemente, principalmente um rei chamado Antíoco IV, eu acho, tentou forçar os judeus a aderirem à cultura grega de toda forma possível. Então eles inclusive torturaram. E os Macabeus, eles eram uma família que resistia de toda forma. Então, eles foram os primeiros mártires. Eles também foram uma das primeiras menções da Bíblia sobre rezar pelos mortos e sobre o purgatório, que é um dos motivos pelo qual o protestante não tem isso. Então, os livros dos Macabeus, ele é extremamente horroroso de se ler, porque tem todas as torturas descritas, mas ele é muito interessante justamente por causa disso, porque ele tem uns aspectos da nossa fé que a gente não sabe de onde veio. Tipo, a ideia do purgatório veio de onde? Alguém teve uma ideia assim, acho que tem algum lugar que não é nem o céu nem o inferno. Não, veio de uma história da Bíblia. Então, e aí os Macabeus, eles, por um breve período, eles conseguiram ganhar a revolta por meio de guerrilhas e tudo, e eles conseguiram dominar o reino de Judá por um período. E aí eles instalaram um templo, na verdade não foi bem um templo, foi mais uma barraquinha. Então eles meio que botaram aqui uma barraquinha para ser um templo, e eles foram meio que uns reis, mas meio fajutos. E algumas pessoas colocaram a esperança aqui, mas eles não eram o que a nova aliança estava prometendo. Que a nova aliança era da linha de Davi. Davi era da tribo de Judá. Então, eles sendo levitas, não era essa a resposta. E talvez por causa dessa história, muitos do pessoal que estava esperando o Messias, esperavam o Messias assim, que fizesse guerrilha, que fizesse revolta, que conseguisse dominar os reis e estabelecesse o reino aqui na terra. E aí, o final de Macabeus é o final da história cronológica do Antigo Testamento. Porque quando terminou o domínio dos gregos, chegaram os romanos. E quem veio logo depois dos romanos foi o Messias. Então aqui vou colocar como Messias, porque ele já estava sendo muito esperado. E aqui que entra o Novo Testamento. Então para você ver, a Bíblia ela tem muitas coisas incríveis e maravilhosas no Antigo Testamento. E a maioria das pessoas só lê o Novo no máximo, assim, quem lê alguma coisa. Os Evangelhos e algumas cartas. Tanto que tem muitas coisas escondidas aqui que fortalecem a nossa fé, que fazem a gente entender por que as coisas são do jeito que elas são, que fazem a gente entender principalmente quem é esse cara que apareceu aqui, que chamaram ele de filho de Davi, chamaram ele de filho de Abraão, chamaram ele de o novo Moisés, o novo Adão. Quem era esse cara? Então é sobre ele que a Bíblia estava falando esse tempo todo. E aí, o que é que vai acontecer agora? Vai se instaurar a Eterna Aliança, nova e Eterna Aliança. Que Eterna Aliança é um termo de Ezequiel. Então, vamos colocar aqui. Nessa aliança, o que vai acontecer? De acordo com as profecias, a nova aliança ia ser uma pessoa. Então, não ia ser mais uma aliança entre uma pessoa e outra pessoa. A própria pessoa ia ser a aliança. E essa aliança
ia renovar a aliança de Davi, iria refazer a aliança de Moisés, iria reviver a aliança de Abraão e iria restabelecer o que foi perdido na aliança com Adão e também com Moisés, ou com Noé, por meio do batismo, né? Mas essa é a aliança que se dá de duas formas. A aliança ela foi instaurada num momento que a gente conhece como a Páscoa, né? Que na verdade é um momento meio grande, mas corresponde à última ceia, a subida do Calvário, morte e ressurreição. Então todo esse período que a gente conhece como Páscoa, ele é na verdade a restauração da aliança. E ela começa quando Jesus oferece na última ceia o cálice e o pão, e ele diz assim: este é o cálice da nova aliança e que vai salvar as pessoas por meio disso. Então, vamos colocar aqui o pão, cálice. E aqui o que acontece? Foi no rito da Páscoa. Foi no rito da Páscoa que aconteceu a nova aliança. Começou pela ceia. Ele disse: este é o meu corpo, que vai ser a aliança. Vai ser dado por vocês, e como ele tinha referido antes, o corpo dele é o que sacia, é o alimento que sacia, e como ele disse também, no momento que ele teve um momento no Evangelho que Jesus tem raiva dos mercadores que estavam no templo, solta corda, solta louca, os mercadores dizem assim: você está maluco? Você vai destruir o templo? Aí ele disse assim: vocês vão derrubar esse templo e eu vou reerguer ele em 3 dias. Porque o novo templo de Jesus que ele vai estabelecer não é um templo físico, é o templo do corpo. E ele vai estabelecer este templo completando o sacrifício da Páscoa, que ele é ao mesmo tempo o sacerdote que oferece o sacrifício, ele era o Filho de Deus, né? Certo? Todo mundo sabe disso, que ele era o Filho de Deus. Eles falam várias vezes na história, né? Nos evangelhos, eles falam do filho de Davi, o filho do homem, e o filho de Deus, ele estava referência a isso, né? Então, ele é o filho de Deus, que nasceu da mãe virgem, justamente para dizer que ele era realmente filho de Deus, ele não era escolhido entre a humanidade, ele era verdadeiramente o filho de Deus. Ele era da tribo de Judá, como Mateus e Lucas fazem questão de colocar a genealogia de Jesus. Ele veio para ser o rei, né? Ele viria realmente ser o rei até. Ele é o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote, o cara que guarda o jardim, o cara que vai oferecer o sacrifício, que no caso é ele mesmo. E ele também foi profeta, né? E ele é a execução de todas essas promessas aqui de forma verdadeira e real. Então ele é verdadeiramente rei, ele é verdadeiramente sacerdote, ele é verdadeiramente profeta. Ele é a voz do verbo divino, né? Então se alguém representa a voz de Deus, é ele. Ele é a voz de Deus. Então, ele é o que todos os outros eram apenas representantes. E que mais? Ah, sim, uma coisa muito importante. Porque essa nova aliança, ela vai ser o descendente de Davi, vai erguer um novo templo. Esse novo templo, ele é um corpo, né? Nós, então ele diz assim, quando ele se refere a eu vou reerguer esse templo em 3 dias, ele está falando do próprio corpo. O corpo dele é um templo. Se o corpo dele é templo e tem a presença de Deus, quando ele dá o corpo para a gente come, o nosso corpo também tem a presença de Deus, então o nosso corpo também é templo. Então, a nova ideia de templo não é mais templo físico, é o templo do corpo. E aquela coisa de a lei vai ser instruída nos corações das pessoas, é o que ele fala no último
no último discurso lá da audiência. Tá. Então, pera. Então, não só assim, Jesus ele era o novo Adão, né, o verdadeiro filho, a nova criação ia se dar por meio dele, as pessoas iam ser dessa nova criação a partir do momento que elas crescem e fossem batizadas, né? Ele é o noivo também, eu esqueci de colocar a aliança dele. Ele é o verdadeiro noivo. Ele também tem a relação com Isaac, né? A questão de ele subir o monte e se sacrificar e assim, porque sabe que Isaac estava carregando as madeiras, então ele não era só uma criança que estava sendo obrigada a ser sacrificada, né? Ele estava indo de vontade própria. Então Jesus nesse sacrifício dele, ele fez isso de vontade própria. Aqui ele diz assim, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, por exemplo, a lei foi dada por Moisés. Bacana, lei. A graça e a verdade vieram por Jesus. Aí ele bota aqui, olê, olê, olá, porque a graça e a verdade é isso que a gente quer, né? Ninguém jamais viu a Deus. Moisés, ele viu no máximo as costas de Deus. Quando Deus, ele pede assim, se revele a mim, mostre sua face. E Deus diz assim, ninguém pode ver a minha face e sobreviver, mas você vai poder ver as minhas costas. Então vem a tempestade, vem o vulcão, tudo. E aí, quando Moisés pode olhar, ele só pode ver as costas de Deus. Enfim. Jesus também vai subir ao topo de uma montanha para ensinar a lei de Deus, mas no caso é o sermão das bem-aventuranças. E vai consertar a lei de Moisés, por exemplo. Moisés permitiu o divórcio. Jesus vai dizer assim, o divórcio foi permitido porque vocês são duros de coração. Na verdade, não se separem o homem e o Deus. Então, Moisés deu o pão do maná, né, que caiu do céu. Jesus dá o pão que é o corpo dele. Moisés estabeleceu a Páscoa, que foi o momento que eles conseguiram sair. Jesus vai dar um novo significado a essa Páscoa. Então, a Páscoa de Moisés era o sacrifício de uma ovelha, a Páscoa de Jesus era o sacrifício dele mesmo. E aí, o que ele vai falar aqui sobre... Sim, Salomão construiu uma casa de pedra para Deus, mas Jesus vai construir o templo do corpo. E aqui. Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém na época da Páscoa, montado num jumentinho igual a Salomão, também quando ele entra como rei. E aí, sim. Então, na última ceia, ele ofereceu o corpo e sangue de forma sacramental. Na cruz, ele vai oferecer de forma real. Na última ceia, Jesus fala, eu não vou beber o fruto da videira até que venha o reino de Deus. E aí, essa parte é interessante, porque no rito da Páscoa dos judeus, eles bebiam o cálice, o vinho, 4 vezes. Eles faziam os rituais, bebiam o vinho, cantavam algumas coisas, falavam algumas passagens, bebiam o vinho de novo, falavam de novo, enfim, fazia parte do ritual. E o que acontece depois da terceira vez, como no Evangelho de Lucas ele diz assim, que quantas vezes passaram, quantas vezes ele bebeu, depois da terceira vez, Jesus vai sair de casa, do lugar onde eles estavam reunidos, ele vai levar os discípulos com ele e vai para o Monte das Oliveiras, onde ele vai passar muito mal, e aí é onde ele vai ser traído, vai ser Judas, vão levar eles para todo o cavalo, tudo vai acontecer. E aí quando ele está na cruz, que
descreve no Evangelho assim, ele sabia que tudo estava consumado, ele diz assim, tenho sede. E aí o cara oferece vinagre numa esponja e aí, nesse momento, ele está tomando o quarto cálice. Ou seja, ele está terminando de estabelecer a aliança. Né? Ele disse assim, eu só vou tomar o fruto da videira quando estiver estabelecido o reino de Deus. Então, naquele momento, tudo estava consumado. Tudo foi estabelecido naquele momento, o reino de Deus. No momento em que ele estava na cruz. E aí, ele, em seguida, ele entrega o Espírito e morre. E aí, ninguém acredita que o reino de Deus foi nesse momento que ele morreu. Porque está tudo escuro, não tem mais Jesus. E agora, socorro, confusão, caos. Mas é igual ao mundo antes de ter a luz. Então, era escuro, caos, não tinha nada, Deus estava criando. Então, dessa escuridão, ele vai fazer a nova criação, que vai se dar por meio de Jesus. E o que mais? Sim, aí eu coloquei assim esse jatinho de água e sangue que sai do lado de Jesus, porque representam todos os sacramentos, representam os sacramentos também, o batismo e a Eucaristia, mas também representam o sangue que era oferecido. Eu não terminei falando, né? Eu falei desse monte, era o Monte Moriá. Jerusalém foi criada nesse monte e o templo foi feito nesse monte. Então, os holocaustos oferecidos lá, dos cabritos, vacas, tudo era oferecido aqui. Saía o sangue, saía escorrendo, e se juntava com um rio. Então, aqui, o sangue do sacrifício era sangue e água que descia do templo, que era o que lavava os pecados. Mas o que vai sair de Jesus mesmo, esse sangue. E outra coisa interessante é que eles falam que o fato do templo de Jerusalém ser no mesmo monte que Isaac se ofereceu fazia com que os sacrifícios dos animais, eles tinham esse valor de redimir, não tanto, mas eles só tinham esse valor por causa de Isaac, porque eles se lembravam que aqui Isaac quase se ofereceu para Deus. Porque Deus não está nem aí para o sangue de animais, né? Pouco importa para ele isso. Mas os judeus, eles tinham essa prática, meio que para ter alguma coisa que pagasse, né, pelo erro. E ele só tinha esse significado por causa disso, mas aí ele vai ter um significado porque agora, enfim, né, o sacrifício é outro. E aí, em seguida, vai ter a parte da Bíblia que fala da construção da igreja, né? Então tem os Atos, tem as cartas e, por fim, tem o Apocalipse. Tá aqui com uma bolinha que eu não consegui preparar muito bem a parte do Apocalipse, porque é muito complexo, é um ponto de contradição. Muita gente fala assim, se as pessoas não interpretarem do jeito certo, o Apocalipse, elas vão perder a salvação. Na verdade não, né? Porque a salvação não vem da interpretação do Apocalipse, vem de você acreditar em Jesus, seguir a palavra dele. Mas o Apocalipse, ele é um dos livros mais polêmicos da Bíblia, porque ele fala sobre uma visão que João, e aí eles estabelecem que João é o apóstolo, que João tem sobre o reino de Deus e o último banquete, né? O fim dos tempos, mais ou menos. E tem muitas referências alegóricas, coisas assim, coisas numéricas. E uma das coisas interessantes que tem por exemplo, o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. O que é que representa isso? O 7 era o número da perfeição, né? 10 é o número do poder total, então esse dragão era super poderoso, mas aí Nossa Senhora aparece lá, quer dizer, uma mulher, né, com 12 estrelas na cabeça, e 12 é maior do que 10 e 7, então 12 é o poder e a perfeição, então, tipo, meio que o dragão ele pode ser poderoso, ele pode ser
completa tudo, mas ele não é a perfeição total de tudo, né? Então, enfim, muito simbolismo, muita coisa maluca. Mas era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né? Sobre o que a Bíblia fala, né? Sobre a história da salvação, a história de um Deus que cria o que ele quer chamar de filhos por amor. Como esses filhos são muito rebeldes, estão sempre fugindo e ele está sempre consertando as coisas. E como ele, desde esse momento, o bendito erro de Adão, Deus já estava dizendo assim, não, já vi que eu vou ter que passar por tudo isso aqui para poder consertar esse erro e vocês voltarem a ser meus filhos. Então, é isso. Nós somos chamados também a ser esses filhos. Agora que a balança foi feita, né? Tá dormindo? Não, estava descansando. Descansando, vai. É porque a luz é muito branca e aí cansou o olho. Eu falei, vou fechar um pouco para descansar, retiro. Enfim. E é isso. E tem muitos outros livros interessantes na Bíblia que eu não falei aqui, que são, por exemplo, o livro dos Salmos, os Provérbios, Sabedoria, Eclesiastes, são livros de conselhos, livros de sabedoria, livros de orações, Cântico dos Cânticos, que é um livro muito peculiar. Assim, para quem lê desavisado, pensa que é um poeminha de amor, muito de mau gosto. Ele diz assim, minha amada, você tem olhos de gazela, não sei o quê, seus olhos são pombas, etc. Que mau gosto. Mas, na verdade, tem uma referência. Felipe desistiu também. Oi. Desistiu da vida. Enfim. Não, pode continuar, mais uma hora eu jogo. Não, acho que eu não sei quanto tempo eu falei, eu não sei. Mas eu queria só fazer uma coisa superficial. Tá bom.